Bom, queria agradecer a presença de todos, também a presença do Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Começar por apresentar-me, eu chamo-me João Duarte, para quem não me conhece, estou aqui enquanto coordenador do Gabinete Pedagógico da Associação de Estudantes, da Nova School of Law, e esta iniciativa enquadra-se numa rubrica online que a Associação tem desenvolvido, já desde o início do estado de emergência, e que se chama precisamente o Direito em Quarentena, e que tem trazido vários testemunhos escritos de vários docentes da nossa faculdade. É uma iniciativa que aborda as várias implicações jurídicas do estado de emergência, da pandemia mundial que temos entre nós e do confinamento obrigatório que a maioria dos portugueses está votado. Esta é, por assim dizer, uma edição especial da rubrica, porque é em formato de vídeo e com o professor Jorge Bacelar Gouveia. Eu aproveito para referir que desenvolvemos este direto em parceria com a Justiça TV, que muito nos honra. Este direto está simultaneamente a ser passado por esse órgão de comunicação social, enfim, que desenvolve atividades relacionadas com o direito a nível online. Podem lá também encontrar na Justiça TV esta transmissão e será também colocada posteriormente em formato, a gravação será lá colocada, assim como também na página de Facebook da nossa associação. Bom, apresentando agora o convidado, bem, enfim, dispensar apresentações, o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, o professor da nossa casa, um eminente jurista e académico, professor catedrático da nossa faculdade, também o é da Universidade Autónoma, presidente do Conselho Científico da primeira e agora há relativamente pouco tempo, se é que podemos dizer, presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Eu diria também que é uma das mentes mais capacitadas para falar dos assuntos relacionados com o estado de emergência, ou mais amplo, se quisermos, com o estado de exceção no direito constitucional, visto que se dedicou a esse tema na sua tese de doutoramento. E, portanto, eu penso que é a pessoa ideal entre nós para termos aqui hoje a falar deste assunto. Bom, terminando só por expor o plano da atividade, nós o professor vai fazer agora, e aproveito para agradecer a aceitação do professor e ao nosso convite já agora. O professor vai fazer agora uma breve exposição inicial, portanto, a seguir eu vou colocar uma série de questões relacionadas com o estado de emergência ao professor, o professor vai oferecer umas respostas, abrimos a participação ao público, quem quiser deixar comentários na caixa de comentários está à vontade e eu, no final da sessão, colocarei as perguntas que não tiverem sido respondidas durante a sessão, colocarei ao professor e o professor terá a amabilidade de elas responder também. Bom, passo então a palavra ao professor Jorge Bacelar Gouveia. Muito obrigado, João, também este convite amável e irrecusável da Associação de Estudantes da Faculdade da Universidade de Lisboa, Nova School of Law, e também cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver nestas circunstâncias particularmente restritas. Também dar a minha saudação à Justiça TV, que de facto tem acompanhado há vários anos as diversas iniciativas de natureza jurídica. E de facto, como disse o João, e muito bem, é um tema que eu estudei aprofundadamente da minha tese de doutoramento. Aliás, foi a primeira tese de doutoramento em Direito Público defendida na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, em julho 23 de julho de 1999, e portanto foi necessário esperar 21 anos para de facto ver, infelizmente, aquilo que eu estudei em realidade, coisa que eu gostaria que nunca tivesse acontecido, que fosse apenas uma questão teórica, e na verdade é que esse é que é o ponto, é que o direito de exceção, ou mais recentemente a Constituição de exceção, é algo muito interessante do ponto de vista teórico e para o jurista, porque é ver o direito do outro lado, porque nós, numa sociedade organizada, nós vivemos o chamado direito da normalidade, nós vivemos em condições de normalidade. Portanto, todas as regras jurídicas que nos rodeiam são regras jurídicas da normalidade. Claro que há circunstâncias da vida que nos levam a uma crise. Há muitas crises, há crises pessoais, crises existenciais, crises religiosas, crises económicas, também há crises jurídicas. E, portanto, quando há crises de natureza jurídica, é necessário
encontrar um outro direito, ou adaptar a regras existentes, seja através da criação de regras especiais que adaptam a realidade da normalidade à realidade da crise ou da emergência, ou através da criação de regras excepcionais para, de facto, durante um certo período, acomodar e adaptar a resposta do direito a essas circunstâncias de crise. E, portanto, é isto que nós chamamos, em geral, o chamado princípio da necessidade, ou estado de necessidade, ou estado de exceção. Aliás, essa distinção do direito da normalidade com o direito da exceção ou o direito da crise não é só o direito constitucional, o direito administrativo também o tem, outros ramos do direito também o têm, mas no direito constitucional é onde a questão se torna mais problemática, digamos assim, e também sendo aquela que eu conheço melhor, porque vai bulir com aquilo que é de mais importante que nós temos na vida organizada, que são os nossos direitos. E, portanto, o estado, digamos, de necessidade ao nível constitucional, nós chamamos de estado de exceção, embora depois haja diferentes institutos, conforme os países, que dão diferentes nomes. Em Portugal, os dois nomes que temos são o estado de sítio e o estado de emergência, são dois diferentes estados de exceção, não muito diferentes, aliás, a diferença é mínima. Mas agora aquilo que estão a ver, acho que vai hoje ser decretado pela terceira vez, a segunda renovação, é um estado de emergência, não é um estado de sítio. E, portanto, são, digamos, aqui a questão, o reflexo constitucional que isto tem é a alteração fundamental que vai provocar na ordem jurídica constitucional, sobretudo suspendendo direitos e, em menor grau, alterando algumas regras do jogo da ação administrativa das entidades públicas, sobretudo do Estado, e dando poderes especiais de intervenção ao próprio governo. Portanto, claro que aqui poderia falar de muita coisa, há muitos modelos de estado de exceção. Há estados de exceção que são verdadeiras ditaduras temporárias, é o caso da França, por exemplo, o célebre artigo 16, feito pelo grande general de Gaulle, chamada ditadura constitucional. Aliás, um assunto que foi muito estudado por um grande jurista alemão, Carl Schmitt, aliás, tem um livro precisamente A Ditadura, que, aliás, fez uma decisão que ficaria para a história, digamos, da teoria do direito constitucional, a distinção entre a ditadura chamada comissarial e a ditadura soberana, ou seja, a ditadura temporária que pretende regressar à normalidade, daquela ditadura que no fundo se aproveita da crise para impor uma outra ordem constitucional. Aliás, já os romanos tinham, precisamente, uma das magistraturas da República Romana era o dictator, que não governava por um ano, mas por 6 meses, as magistraturas romanas eram anuais, não eram semestrais, mas o dictator, quando houvesse um problema de salvação pública, tinha plenos poderes que as outras magistraturas não tinham, porque a República Romana tinha como característica, aliás, isso ficou no direito público, a divisão, uma máxima divisão de competências entre as diferentes magistraturas. Aliás, havia 12 categorias, 12 magistraturas romanas, umas ordinárias, outras extraordinárias, umas colegiais, etc., outras umas eleitivas, mas, portanto, no fundo, a raiz do estado de exceção pode remontar à própria República Romana. Mas, portanto, isto é só para vos dar conta, digamos, da delicadeza do assunto, da sua importância e, sobretudo, qual é aqui o desafio, para terminar, qual é aqui o desafio do jurista e também dos políticos, no fundo, é ter aqui um equilíbrio, que é um equilíbrio sempre instável e difícil, entre a chamada eficiência e a normatividade de qualquer instrumento de estado de exceção. Portanto, o estado de exceção não pode ser demasiado forte, que isto é como os medicamentos, não podemos matar o doente querendo curá-lo, temos que aplicar-lhe uma dose de um remédio mais forte, portanto, neste caso temos que reforçar o poder do Estado para poder afastar as causas da crise do Estado, sejam elas causas políticas, neste caso causas sanitárias ou causas sociais, e portanto temos que ter cuidado de não exagerar a dose, mas temos que ter um estado de exceção que seja eficiente. Mas também temos que ter um estado de exceção que não seja tão eficiente ou eficiente que acabe por implicar a impossibilidade de regressar à normalidade e que se transforme em ditadura que torne irrecuperável a ordem constitucional da normalidade e que, portanto, de tão forte que foi, acabaria por nunca voltar à normalidade. Mas também, em atenção à normatividade, também não podemos ter um estado de exceção tão fraco, também não sirva para nada, e tão preocupados que estamos com a preservação dos direitos, acabamos por não mexer em quase nada e, portanto, ficamos desprovidos de instrumentos de ação para agir com a suspensão de direitos e com o reforço dos poderes públicos para enfim, atalhar essas ameaças e voltarmos o mais depressa possível à normalidade. Portanto, na minha tese de doutoramento, acho que agora vai ser publicada, penso que a partir de hoje ou da manhã, digamos, numa versão simplificada, acho que muito trabalho me deu nestes dias,
a conclusão que eu cheguei é que, no fundo, há 3 elementos que caracterizam o Estado de Exceção Constitucional. Por um lado, há um elemento material que é a mudança, digamos, visceral ou radical da ordem jurídica, porque o Estado de Exceção implica, muitas vezes, fazer o contrário do que está na Constituição da normalidade, portanto, no fundo, há uma Constituição de exceção. Por outro lado, há sempre um elemento temporal. O Estado de exceção só pode ser um Estado de exceção se for temporário, porque se for definitivo é a tal ditadura soberana e não a ditadura comissarial, por usar a terminologia schmittiana. E depois há também um elemento funcional, ou seja, é uma alteração, mas é uma alteração temporária, radical, que visa em que há uma função específica, uma causa-função de tomarmos medidas em razão de uma causa que pretendemos eliminar e esconjurar. Portanto, são estes 3 elementos que na investigação que fiz, entre outras coisas, são estes 3 elementos que caracterizam o Estado de exceção. E claro que a perspectiva é aqui uma perspectiva comprometida. Qual é? É a perspectiva do Estado de Direito. Portanto, nós estamos aqui a falar do Estado de exceção no quadro do Estado de Direito, porque o Estado de exceção nas ditaduras é uma coisa muito diferente, sejam elas ditaduras comunistas, sejam elas ditaduras fascistas. Mas como, felizmente, no mundo nós hoje já não conseguimos viver em ditaduras, mas em democracias, portanto, o que interessa é construir uma teoria do Estado de exceção que seja compatível com uma força suficiente, mas também não seja uma força bruta e que seja em que a construção da normalidade tenha rédeas sobre a construção de exceção, mas permitindo que ela possa funcionar. E, portanto, era esta um pouco a introdução que eu gostaria de fazer. Muito bem, muito obrigado, professor. Vamos dar continuidade. Eu, sabendo que o professor foi desde o início um acérrimo defensor da decretação do estado de emergência perante esta situação, eu queria confrontá-lo aqui com 2 questões que desde o primeiro decreto do presidencial me suscitaram particular atenção e que foram levantadas posteriormente pelo professor Jorge Reis Novaes, a propósito de um texto que o professor escreveu para o Observatório de Almedina. Não sei se toda a plateia teve acesso a esse texto, um texto muito interessante, em que o professor levanta várias questões, mas levanta particularmente duas e eu vou enfim, confrontar o professor Jorge Bacelar Gouveia com essas questões. Desde logo, o direito à liberdade. O Sr. Presidente da República, e, enfim, eu tive acesso já antes desta sessão ao 3º decreto, que foi publicado agora recentemente no site da Presidência, e o professor Marcelo Rebelo de Sousa continua sem enfim, e o professor dir-me-á-se bem ou mal, mas o professor Marcelo continua sem restringir expressamente o direito à liberdade. O que o professor Marcelo faz, enfim, o Sr. Presidente da República, é restringir expressamente o direito à deslocação. E foi precisamente aí, sobre esse ponto, que recaiu a crítica do professor Jorge Reis Novaes. Ele diz que enfim, o confinamento compulsivo de doentes ou não doentes, que é o que também existe, restringe indiretamente a deslocação, mas falo diretamente em relação à liberdade. E, portanto, isso não estando contemplado no decreto, o que o professor Jorge Reis Novaes diz é que também não pode o Governo vir legislar por decreto sobre essa matéria, porque teria de estar autorizado pela Assembleia da República. E eu pedi ao Sr. Professor um comentário sobre essa questão. Todo o gosto. Aliás, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, foi um dos arguentes da minha tese de doutoramento. Portanto, também presta aqui a homenagem neste diálogo que ele certamente não estará a acompanhar, porque tem coisas mais importantes para fazer, mas ele realmente foi um arguente temível. Aliás, momentos como imaginam que são sempre na vida de um pobre professor, como é o meu caso, inesquecíveis. Bom, mas ainda antes de responder, se me permite só, porque começou por dizer que eu tinha defendido o estado de emergência, e é verdade. E porquê? Vamos lá ver, o estado de emergência pode ser uma necessidade, mas também pode ser uma conveniência. Porquê? Porque esse é um tema que eu discuti muito na tese de doutoramento, é que o estado de emergência, ao contrário do que se julga, não é uma coisa automática, não é uma necessidade. Pressupõe uma avaliação discricionária dos efeitos que se decretam. Isto é, perante uma factualidade de crise, neste caso era enfim, o vírus a expandir-se a alta velocidade por todo o mundo, enfim, sobretudo quando chegou à Itália e à França, foram os países mais afetados. Portanto, perante essa realidade, os órgãos que decretam o estado de emergência não têm automaticamente o fazer, mesmo que se verifiquem que há uma calamidade pública. Neste caso, da pandemia pode inserir-se numa calamidade pública de tipo
digamos, sanitário. Não tem que o fazer, mas eu penso que a partir de certa altura era necessário fazer, ou era muito conveniente, e foi feito e bem. E porquê? Porque já se estavam a tomar outro tipo de medidas, que a meu ver, aliás na altura já falava disso, eram inconstitucionais, que consistiam em duas coisas que sempre pareceram inconstitucionais. Aliás, uma delas eu já o tinha dito na tese de doutoramento há 22 anos, mas até agora ainda ninguém me ouviu, pode ser que agora ouça, que é, a Lei de Base da Proteção Civil estabelece quando há um acidente ou um desastre tecnológico, portanto uma calamidade pública, porque esse conceito é um conceito que vem da proteção civil, enquanto que o conceito, por exemplo, de revolta ou de revolução é um conceito que vem mais da teoria militar, mas o conceito de calamidade pública é um conceito que vem da teoria da proteção civil. E a Lei de Base da Proteção Civil prevê três estados: o estado de alerta, o estado de contingência e o estado de calamidade. Julgo que seja esta graduação, posso não estar a recordar exatamente das três palavras. Ora, o mais grave deles todos pressupõe o quê? Que as pessoas fiquem confinadas na sua deslocação no espaço público. Ou que haja requisição até de bens, móveis e imóveis. Isto está previsto na Lei de Base da Proteção Civil. Na minha tese de doutoramento, precisamente disse que esse estado mais grave digamos, de intervenção das forças de proteção civil só pode ser constitucional se for coberto por um estado de emergência, porque a Lei de Base de Proteção Civil, esse estado em particular, ele é decretado pelo governo, portanto, por decreto do governo, e como imagino, o governo não pode, de acordo, se há um regime constitucional sobre o estado de emergência, o artigo 19, o governo não pode suspender, mesmo para um conselho, foi o que aconteceu em Ovar, precisamente, não pode suspender esse direito. E, portanto, nessa altura, quando a questão se colocou em Ovar com particular dureza, evidentemente que a partir desse momento era necessário que os governantes assumissem, no fundo, a necessidade, claro que não era só em Ovar, mas em Ovar era particularmente notória, a necessidade de, digamos, alargar precisamente a situação de calamidade e, portanto, cobrir o estado de calamidade que está previsto na Lei de Base da Proteção Civil com uma declaração de estado de emergência que, essa sim, de acordo com a Constituição, porque há uma reserva de Constituição sobre os efeitos específicos das vitais só podem ser feitos, só pode acontecer, digamos, tipificadamente dentro daqueles dois instrumentos jurídico-constitucionais que são ou o estado de sítio ou o estado de emergência. E esse é um aspecto. Portanto, quando começamos a ver a necessidade de confinar e um problema crítico em Ovar e o Estado a declarar a calamidade naquele município, realmente é necessário fazer realmente esse tipo de intervenção. Isto por um lado. Por outro lado, também, a certa altura, e isso está previsto na Lei de Base da Saúde, já uma lei que 90 que agora foi reformulada, também se a certa altura se prevê um estado enfim, epidemiológico grave em que as autoridades de saúde podem confinar as pessoas, podem obrigar as pessoas a não andarem na rua a espalhar doenças infecto-contagiosas, como é um caso típico desta, não é? E, portanto, e dá-se à autoridade de saúde a possibilidade de as pessoas ficarem confinadas no seu espaço específico, no seu espaço domiciliário, etc. Ora, também me parece, sempre me pareceu, embora esse assunto eu nunca o abordei de uma forma específica, sempre me pareceu que, evidentemente, digamos, uma intervenção de uma autoridade de saúde, uma mera autoridade administrativa, mesmo que seja o ministro, com o devido respeito, evidentemente, isto não tem a ver com as pessoas, o ministro a decretar isso, sempre me pareceu que, evidentemente, que uma decisão por parte da autoridade de saúde não era uma intervenção legítima do ponto de vista constitucional para suspender, neste caso, o direito à liberdade e a proibição de circulação das pessoas. Uma vez mais, portanto, no fundo, o que está na Lei de Bases da Saúde, quando se permite, julgo que é o artigo 17, a base 17, permite o confinamento das pessoas por força do espalhar de uma doença infecto-contagiosa, decretada pela autoridade de saúde, que é uma autoridade meramente administrativa. Isso, evidentemente, nunca pode ser constitucional, está na lei, mas não pode ser praticado sem ser com uma cobertura, com um chapéu, com uma justificação, precisamente num estado de emergência que suspenda precisamente esse direito que depois a autoridade de saúde pode concretizar. Portanto, por um lado, a situação a espalhar-se. Por outro lado, a necessidade pontual em Ovar e, em alguns casos, a instituição de saúde de decretar, achei que realmente não havia outra alternativa que não fosse generalizar uma medida através da declaração do estado de emergência. As coisas não foram assim tão fáceis como pareceram, porque não sei se perceberam que a certa altura não havia consenso entre o Governo e o Presidente da República em relação ao assunto.
e tinha que haver, não o governo diretamente, mas a Assembleia da República que apoia o governo, de uma maioria de esquerda, e portanto havia aqui, a certa altura, o governo não queria a declaração de estado de emergência porque achava que era uma medida muito forte, achava que devia ser mais tarde, mas eu acho que aqui, enfim, acho que não estamos aqui a fazer qualquer crítica, enfim, exagerada, mas acho que foi uma boa medida o estado de emergência porque era a maneira de nós agirmos mais rapidamente, antecipadamente, até para não cometermos os mesmos erros que foram cometidos nos outros países que só agiram muito mais tarde. Aliás, no caso dos casos de Espanha, que eu também estudei isso na minha tese de doutoramento, aliás, o caso é bem mais grave porque em Espanha decretaram a suspensão das liberdades sem sequer utilizarem os estados de exceção que estão previstos na Constituição Espanhola. Aliás, o primeiro-ministro espanhol tem sido criticado precisamente por causa disso. Bom, portanto, isto é uma explicação prévia. Agora, em relação à pergunta que me coloca do professor Reis Novaes, eu acho que ele não tem razão. Não tem razão pelo seguinte, estou aqui a ver o decreto, não aquele que o João já referiu, que vai entrar em vigor amanhã, mas o segundo, no decreto presidencial 17A, o artigo 4º diz direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território. Vamos lá ver. A questão é saber se há suspensão, no fundo a questão é saber se, havendo dois direitos, só se suspendeu um e não se suspendeu o outro. Porque, na verdade, os dois direitos estão em dois lugares diferentes da Constituição. Um está no artigo 27, o direito à liberdade física, digamos, o direito a não ser detido, digamos assim, é esse o direito primário, é talvez o direito mais primário de todos, digamos, possuirmos a nossa liberdade própria, de não sermos detidos arbitrariamente, e depois o outro direito, que está junto no artigo 44, Exato. Que é a liberdade de circulação interna e a liberdade de saída e de entrada no território nacional. Mas eu acho que isto não pode ser visto de uma forma, a meu ver, de uma forma formalista, porque quando a Constituição diz que pode haver a suspensão dos direitos, não está a obrigar o Presidente da República a dar o nome certo aos direitos. O que interessa é, digamos, a substância do que está escrito. E, portanto, aqui realmente no artigo 4º diz que ficam parcialmente suspensos o exercício dos seguintes direitos. Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território. Mas quando se fala em deslocação, aliás, a Constituição nunca tem o direito à deslocação, não tem nenhuma epígrafe com este nome. O que interessa é ler o que está lá escrito, e o que está lá escrito é dizer que pode haver um confinamento compulsivo, etc, etc, etc. Portanto, eu diria que não é pelo facto de não se falar no direito à liberdade, que tivesse sido suspenso, que torna essa declaração inconstitucional porque se omitiu o nome. O problema não é de nome, o problema é da realidade, e realmente, lendo o que está escrito no artigo 4º, realmente está limitado, suspenso, ou pode ser suspenso, realmente a liberdade de circulação através do digamos, do estabelecimento de cercas sanitárias e do confinamento compulsivo no domicílio, está aqui. Portanto, agora, que isto tem a ver com a liberdade, claro que sim, não é uma detenção, mas é uma privação de liberdade. Mas ela está decretada no estado de emergência, não está decretada com esse nome, mas está decretada. E, portanto, penso que isso é o suficiente. Agora, o que pode dizer é talvez outra coisa, que é um assunto que tem sido até discutido por alguns juízes, aliás, o Centro de Estudos Judiciários, por intervenção do Dr. Edgar Lopes, que é um juiz desembargador, aliás, muito ativo, aliás, meu colega de curso, e é capaz até de nos estar a ouvir. O Centro de Estudos Judiciários vai agora em breve publicar um texto com um conjunto de artigos, aliás, já tive acesso de forma particular a alguns desses textos, aliás, muitíssimo bem feitos, e portanto dou meus parabéns ao Centro de Estudos Judiciários por esse trabalho. O que se pode dizer é outra coisa, porque penso que um desses artigos refere isso, é que o problema não é do nome, o problema é que se interfere, ainda que parcialmente, no direito à liberdade, forçando as pessoas a estar no domicílio, então devemos olhar para a lei quadro, se quiserem, a lei do Estado de Estado de Emergência, que é a lei 44/86, de 30 de setembro, e de facto perceber que nessa lei a suspensão de certos direitos não é feita de qualquer maneira, não é à balda. Isto é, há duas maneiras de suspender direitos. De uma forma absolutamente livre, embora sempre dentro da lógica da igualdade da proporcionalidade, isso são princípios gerais do direito constitucional. Ou então, a lei quadro diz que, quando são certos direitos, a suspensão só pode ser feita dentro de certas condições. Ora, aí é que está o ponto. No artigo 2º desta lei, diz-se que a fixação de residência ou a detenção de pessoas com fundamento em norma, em violação das normas de segurança, será comunicado ao juiz em instrução competente. Portanto, pode-se interpretar que, neste caso, embora não seja por razões de cometimento de crimes, mas, na verdade, há uma privação da liberdade, aliás, como há, por exemplo,
no caso do internamento por anomalia psíquica, porque nesse caso é uma medida de segurança que está prevista no artigo 27, número 3. Também aí o juiz tem que sempre validar uma decisão que já não é uma decisão da autoridade policial, mas é uma decisão da autoridade sanitária, que acha que a pessoa deve ser internada compulsivamente porque tem uma anomalia psíquica e, portanto, está num estado, é um perigo para a sociedade e pode, enfim, com a sua doença, matar pessoas e fazer outros disparates. E, portanto, aqui, no fundo, uma validação judicial de uma detenção, não por razões de natureza criminal, mas por razões de natureza sanitária. Portanto, isso eu admitiria que, digamos, tal como está feito o diploma, não é inconstitucional a suspensão nesses termos, não, porque não usando esse nome, não é o nome que interessa, o que interessa é a coisa, não é o nome, mas admitiria que depois, no modo como essa suspensão se operacionaliza, pudesse haver este cuidado de comunicar que realmente aquelas pessoas, digamos, uma autoridade judiciária, estão privadas de sua liberdade porque estão objeto de um confinamento domiciliário. Portanto, isto em relação ao primeiro aspecto que me coloca. Penso que era este para já, João. Sim. Vamos avançar? Não sei que há vários outros, não é? Avançamos, há outros, sim, professor. Mas já agora digo, essa visão é muito interessante até porque houve uma resposta a esse texto do professor Jorge Reis Novaes pelo professor Melo Alexandrino. Sim. Que foi esta a resposta? Não, eu por acaso não vi. Foi por aí. Pois. O professor referiu desde logo que a norma do artigo 27 protege a liberdade e a segurança é uma norma princípio e não uma norma regra. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, em princípio, o elenco do artigo 27 não é taxativo e, portanto, dizer direito à deslocação inclui-se também no artigo 27. Aliás, repara, em grande medida são direitos sobrepostos. Isso ser um direito de princípio, isso aí é um pouco perigoso, porque, vamos lá ver, isso significa, digamos, aguar a intensidade do direito e eu sei que o autor que defende que muitos direitos são direitos de princípio, no caso o célebre autor alemão Robert Alexi, que defende que, no fundo, há muitos direitos que não são normas, mas são princípios. Aliás, essa questão coloca-se muito no que respeita ao direito à vida, por exemplo. Eu aí tenho uma posição bastante diferente. Mas isso revela um problema de fundo, que é os direitos não são todos exercitáveis ao mesmo tempo em todos os lugares e por toda a gente, isso é impossível. Portanto, nós, quando olhamos para um catálogo de direitos que estão numa Constituição, não podemos achar que eles são absolutos no sentido, neste sentido, não é no sentido, de que são todos exercitáveis por toda a gente e todas as condições. Isso é impossível porque haverá sempre conflitos entre direitos e haverá sempre a parte de alguém que vai ter que ceder o seu direito. Basta irmos na estrada, quando a estrada se fica mais estreita, ambos temos a mesma liberdade de circulação, mas alguém vai ter que deixar que o outro passe primeiro. Começa logo aí. Mas isso em muitas coisas, o direito de manifestação não se pode exercer contra outra pessoa que se está a manifestar com a opinião contrária porque quer usar a mesma rua à mesma hora, alguém tem que ceder a outra, critério qualquer que se possa arranjar. Portanto, desse ponto de vista, não iria tanto por aí, mas na verdade o problema é que a Constituição, quando faz a segmentação, quando tipifica direitos, eles muitas vezes têm zonas de parcial sobreposição. E, portanto, se nós vamos numa lógica meramente nominalística, de achar que um direito é diferente só por ter um nome diferente de outro, podemos às vezes cometer o erro de, às vezes, eles têm uma boa parte da sua previsão é sobreposta. E, portanto, nós, ao falarmos de um certo assunto, estamos a falar mesmo de dois direitos e não apenas de um deles, mas só indicamos o nome de um. Mas isso não quer dizer que não tenham sido os dois direitos afetados. Ok. Bom, só para terminar esta parte mais jurídico-técnica da questão, para não insistirmos mais nestes temas, só uma segunda questão em relação também e esta tem-se verificado também, e eu tive o cuidado de reparar hoje também, no terceiro decreto também continua esta norma que o Presidente da República insere lá no decreto, que tem a ver com a questão de ratificar todas as normas que foram, ou todas as medidas que foram tomadas, enfim, particularmente no primeiro decreto. O Presidente, é o artigo 7º, penso, ele ratificou expressamente todas as medidas que foram tomadas. Aí vamos lá ver, eu nem percebo bem o alcance dessa norma. Eu acho que isso é uma norma, digamos assim, para descansar as consciências. Claro, mas absolutamente inconstitucional. Eu, sinceramente, essa norma, não vejo que essa norma tenha grande utilidade, porque eu acho que até essa norma é desnecessária, porque não havia nada a ratificar. Mas o que é a ratificar se antes do decreto nenhum direito foi suspenso? Ratificar o quê? Aquilo que não aconteceu? Não se ratifica aquilo que não aconteceu.
E, portanto, essa norma, eu acho que é uma norma que está lá por descargo de consciência, mas, sinceramente, é uma norma inútil, porque ela não tem qualquer efeito útil, porque não tem objeto possível. Mas vai ratificar o quê? Porque antes da declaração de Estado de Emergência, alguém ousou suspender direitos? Não. Claro, pode dizer, mas em Alvar as pessoas não estavam já confinadas? Ou a Autoridade de Saúde não invocou a base 17ª para introduzir alguns confinamentos? Admito que sim. Será para isso? Bom, mas de toda maneira penso que não tem essa, mesmo que seja para esse, se for esse o caso, eu acho que essa ratificação nunca valeria para o passado e só pode valer para o futuro, porque a ratificação não pode, evidentemente, produzir efeitos numa altura em que o estado de exceção não existia, e o estado de exceção nunca pode ser retroativo, como eu digo. Claro. Mas, portanto, penso que a resposta será um pouco... Agora, há uma outra dimensão, que é se a norma é de ratificação, mas administrativa e não legislativa, ou não constitucional. Portanto, pode haver um conjunto de medidas já tomadas de natureza administrativa que não têm a ver com a suspensão dos direitos. Mas aí também não me parece que seja muito útil, porque a própria declaração, e essa é a fraqueza do nosso regime de Estado de exceção, porque nós temos um regime de Estado de exceção que suspende os quantos direitos e é sobretudo administrativo. Mas é uma suspensão administrativa. No fundo, o nosso Estado de exceção é um Estado de exceção administrativo, basicamente, porque não mexe nas competências entre os órgãos de soberania, as outras competências judiciais e legislativas e políticas, mas, portanto, tem a ver com a máquina administrativa. Mas com a máquina administrativa, do ponto de vista da declaração de Estado de exceção, é indeterminada, porque é uma cláusula geral de que o Estado pode tomar as providências necessárias e adequadas à posição da normalidade constitucional. Entende-se que são providências da ordem do foro do direito, do foro da função administrativa, regra geral, mas não só, porque depois com a suspensão dos direitos o Governo pode legislar com as barreiras que são levantadas, porque os direitos fundamentais não são apenas normas que atribuem direitos subjetivos, mas são normas de competência negativa. Portanto, onde há direitos não há intervenção do legislador e, portanto, se os direitos são suspensos, o legislador pode galgar uma barreira ou pode ir mais à frente porque a barreira desapareceu. Mas eu penso que essa cláusula pode ter talvez interesse na parte administrativa e não tanto na parte do legislativo. Ok. Vamos prosseguir então. Para questões mais amplas e que geraram maior celeuma na comunicação social. Havia aqui uma que era da Autoridade das Condições de Trabalho, não é? Sim, podemos começar já para isso, professor, entender. Era. Fica já agora para as pessoas que nos estão a ouvir, para não pensarem, porque aqui o João teve o cuidado de já me ter enviado, isto não é nada não é nenhuma coisa encomendada, mas algumas questões que gostaria que eu fosse aqui também a analisar antecipadamente, e eu tive também aqui a ver. Aliás, essa questão em especial é interessante porque o próprio bastonário da Ordem dos Advogados posicionou... Por acaso, veja lá, ao nível da Ordem dos Advogados, eu sou presidente do Conselho Fiscal, que é um dos 3 órgãos nacionais, e tenho uma opinião totalmente diferente da opinião do outro colega, que é o bastonário, que é presidente de um outro órgão nacional, que é o bastonário, é um órgão singular e também é um órgão colegial, que é o Conselho Geral. Portanto, há 3 órgãos nacionais da Ordem dos Advogados, agora ficam a saber. Há o Conselho Geral, que é, digamos, o Governo, o Primeiro-Ministro é o bastonário, depois há um Tribunal Superior, que é o Conselho Superior, que é o considerado em segundo lugar no protocolo dos órgãos, e depois há um Conselho Fiscal, do qual sou presidente, que é o 3º órgão nacional da Ordem dos Advogados. Mas, por acaso, fico com o devido respeito, sou amigo dele há muitos anos, mas tenho a opinião completamente diferente daquela que tem o professor Luís Menezes nesta matéria. Qual é a posição dele? Ele vem dizer que, no decreto de execução do estado de exceção, do estado de emergência, digamos, o segundo decreto, a segunda dose, digamos assim, na segunda declaração, que termina hoje, que a Autoridade das Condições de Trabalho, que é uma entidade de inspeção do respeito pelas normas laborais por parte das empresas, fica com o poder para decretar a suspensão de despedimentos ilegais, e dizendo que os despedimentos só podem ser suspensos ou decididos, bem ou mal, de acordo com a sua legalidade, pelos tribunais. E, portanto, como o estado de exceção, neste caso o estado de emergência, não mexe na repartição de competências entre os órgãos de soberania, portanto, ao contrário do que acontece em França, por exemplo, em que há uma ditadura constitucional em que o Presidente da República absorve todas as competências legislativas e governativas, portanto, ele fica com poder numa só pessoa de várias funções do Estado. No nosso caso, não. No nosso caso, nós temos um estado de exceção soft, de facto, muito fraquinho. E tão fraquinho que não há sequer a possibilidade de haver uma fusão de poderes, e a única coisa que se fortalece é o âmbito da ação administrativa do Governo,
e com a possibilidade do Poder Legislativo do Governo poder invadir áreas que antes estavam protegidas, e a própria Assembleia, pelos direitos fundamentais, porque se são levantados, deixam de ser barreiras a uma maior liberdade de ação do Poder Legislativo. Bom, mas o que me parece aqui é outra coisa. Eu acho que não há nenhuma violação da competência dos tribunais para decidir a suspensão dos expedimentos. O que há é uma providência administrativa provisória, porque neste caso nós temos que pensar sempre isto, é que o estado de emergência é sempre provisório. Ele dura sempre, de cada dose dura 15 dias. E, portanto, quando se diz que a Autoridade das Condições de Trabalho pode suspender expedimentos que se considerem ilegais, ela não está a ter uma palavra definitiva. Isto é uma providência administrativa no exercício de poderes da autoridade, no fundo, aplicando o privilégio da execução prévia da administração, que tem poderes da autoridade, que pode antecipar-se aos tribunais e pode impor, digamos, tem a chamada autotutela declarativa e executiva do direito. Isto é um caso típico de uma tutela declarativa do direito. Mas isso impede depois que os tribunais intervenham? Não, porque em estado de emergência os tribunais não desaparecem, continuam a funcionar plenamente. E, portanto, há um poder provisório administrativo coercivo, que é típico da administração, para suspender despedimentos que se considerem logo à partida ilegais, mas isso não invalida que depois, digamos, a entidade patronal, se acha que a Autoridade de Condições de Trabalho agiu mal e está a suspender um despedimento que era justo e que era legal, vai para o tribunal e o tribunal decidirá. Mas o que há é apenas uma intervenção administrativa no exercício de um poder de autoridade extraordinária, que é um poder administrativo, e a autoridade não está a está a substituir aos tribunais. Está a aplicar uma medida provisória, digamos, de tipo preventivo, cautelar, que se compreende muito bem no âmbito de uma situação de estado de emergência. Mas isso não é nenhuma expropriação, nem põe em causa, evidentemente, o exercício da função judicial que se mantém intacta, porque daquela decisão da Autoridade das Condições de Trabalho haverá sempre recurso para os tribunais. Portanto, está a ver, tenho uma opinião diferente do professor Menezes Leitão esta matéria. Exatamente. Ou seja, o professor entende que esta competência faz parte do que se costuma chamar a administração de exceção, não é? Exatamente, do reforço dos poderes, digamos, de uma administração extraordinária de exceção, neste caso. Exato. Tem sentido, tem algum sentido. Posso estar a ver mal, é a minha opinião. Confesso que o direito nem sempre as coisas batem certo nas nossas cabeças. E não é matemática, não é? Não é. Bom, continuando. Tinha aqui uma... Ok. Também gerou bastante, não diria bastante, mas alguma polémica. Tem que ver com o primeiro decreto de execução do governo não contemplava a circunstância das polícias municipais poderem fiscalizar as medidas tomadas pelo governo. E competência essa que só surgiu com o segundo decreto de execução. E eu apontei aqui no artigo 43 desse decreto. Sim, a questão aí é o seguinte... É um aspecto, eu sei que o João referiu aqui, embora seja uma matéria que eu conheça bem, estava aqui a ver há bocadinho, quando falei no Estado de Calamidade, estava aqui a ver o meu mais recente livro, que não é este que vai seguir agora, que é o Direito da Segurança, que fala aqui das polícias municipais. Mas qual é que é o problema? É que as polícias municipais não são polícias de ordem pública, são polícias administrativas, digamos especiais. Podem colaborar na proteção da comunidade, mas não têm poderes... digamos assim, não tem poderes, desde logo, de investigação criminal, não tem poderes, digamos, para efetuar atividades de prevenção criminal, não tem essa função. São polícias administrativas especiais dentro da legalidade municipal, para o trânsito, para o urbanismo, etc. Mas, portanto, se o decreto de exceção lhes atribui agora, na segunda vez, lhes atribui essa competência, penso que isso é perfeitamente admissível, lá está na lógica dos poderes extraordinários de exceção. Não me parece que isso seja ilegal, porque neste momento o que sucede é atribuir mais competências a uma entidade administrativa, que já era uma entidade administrativa, com alguma coerção, mas pouca, porque as polícias municipais não têm as mesmas características das polícias de ordem pública, como é o caso da PSP e da GNR, mas neste caso, de facto, era necessário atribuir, mas penso que isto está no âmbito de um decreto de exceção que, digamos, desenvolve e executa, digamos, o reforço do poder administrativo, neste caso, um poder administrativo coercivo, atribuído a uma força da autoridade, que tem características diferentes da PSP e da GNR, mas que são as polícias municipais. É um corpo, enfim, bastante, que tem muitas questões,
Eu até há uns meses fiz uma conferência a pedido deles em Vila Nova de Gaia e há uma série de questões. Penso que é uma realidade importante, tem sido um pouco desprezada em Portugal. Penso que mereciam ter um tratamento diferente. Por exemplo, só para ter ideia, os polícias municipais são carreiras que se desenvolvem nos municípios, mas enquanto que um polícia da PSP da GNR se reforma aos 60 anos, porque é uma profissão de desgaste físico rápido, os polícias municipais não têm o mesmo regime. São funcionários administrativos como outros quaisquer, mas não pode ser, porque eles têm características próprias, têm que ter uma condição física diferente, têm um risco muito maior na sua atividade e, portanto, não podemos equiparar o polícia municipal a um escriturário ou um mero técnico de uma Câmara Municipal. Não tem as mesmas características e, portanto, não há uma carreira que seja diferenciadora das particularidades, das singularidades das polícias municipais, e isso é uma coisa que eles têm vindo a reivindicar há muitos anos esta parte, não tem sido feito nada, até é pena. E não confunda já agora essas polícias municipais com as polícias municipais de Lisboa e Porto, porque essas têm um regime especial porque são, no fundo, são grupos específicos da PSP que têm de estruturas especializadas na Lisboa e do Porto, porque aliás os polícias municipais do Porto fazem parte da PSP, não são polícias municipais, mas estão lá em comissão de serviço durante um certo período, portanto exercendo funções específicas no âmbito do município de Lisboa e do Porto, mas de raiz são pessoas da Polícia de Segurança Pública e não do município em particular. Professor, eu já agora ligando questões, perguntava-lhe se talvez aquela disposição do Presidente da República a ratificar as medidas administrativas tomadas anteriormente, se não poderia ser aplicada, por exemplo, aqui, numa situação em que se foge, digamos assim, ao princípio da legalidade. Portanto, a polícia municipal fazia operações materiais sem estar para tal habilitada. Aí admito que sim, mas por aí havia um problema, era o problema da aplicação retroativa, claro, de uma norma que viria a dar cobertura a uma norma restritiva de direitos e garantias e, portanto, é evidente que isso seria sempre visto em desfavor do próprio particular que tinha sido objeto de uma operação material administrativa, digamos assim, ilícita, não é? Portanto, sem proteção jurídica, digamos, uma via de facto ilegal e que depois seria a posteriori, digamos, camuflada ou legitimada por um decreto presidencial de exceção. Não me parece que isso fosse possível, mas admito que a questão seja discutida, não estou aí sempre menor, mas admito que isso pudesse estar. Eu penso que o que esteve no pensamento, se me é permitido, do Presidente da República foi, no fundo, e do Governo, porque o diploma foi feito, e da Assembleia, que foi feito em consonância com os órgãos de soberania, foi, no fundo, uma norma, digamos, de descargo de consciência, de salvaguarda para um eventual erro ou lapso que, entretanto, tivesse sido cometido para, digamos, limpar qualquer sujidade que tivesse ficado pelo meio para evitar esses problemas. Certo. E, portanto, não me parece que... Mas eu tenho dúvidas sobre a utilidade dessa cláusula, pelas razões que lhe referi. Mas, João, já agora, antes de continuarmos noutras questões, eu já agora digo que não pus aqui essa questão, mas eu tenho falado dela às vezes, enfim, com um certo lado de caricatura, mas sendo respeitoso, claro, tem a ver já agora com a liberdade religiosa. Porque eu fiquei um pouco indignado, porque sabem que nós estamos submetidos a um dever geral de confinamento, eu só posso sair de casa, estou a falar agora da minha casa, eu só posso sair de casa para ir à farmácia e para ir ao supermercado, mas não posso ir a uma igreja a rezar. Não sei se já repararam nisso. O artigo 5º, se forem a ver o artigo 5º do ainda, termina hoje, o segundo decreto de execução do estado de exceção, do estado de emergência, não permite as pessoas que saiam de casa para ir a um templo religioso. Poderão dizer, mas as igrejas são fechadas e não há missas, ou não há celebrações religiosas. Isso não é bem assim, porque as igrejas, ninguém fechou as igrejas. O que o decreto determinou, aliás, com muitas dúvidas da minha parte, foi a proibição, que é uma coisa que realmente fere um pouco a minha consciência jurídica, é que estão proibidas as cerimónias religiosas com aglomeração de pessoas, mas não se diz onde. Não se diz se são aglomerações públicas ou privadas, ou espaços privados abertos ao público, não se diz nada. Está proibido, a não ser os funerais, e mesmo aí tem que haver uma certa distância social. Realmente, em relação ao morto, a distância social é inevitável. Mas, portanto, quer dizer, é estranho isto por várias razões. Para já, porque entramos aqui naquele tema interessante, que são os direitos que não são suscetíveis de suspensão. Porque a nossa Constituição também diz, aliás, na revisão constitucional de 82 isso foi acrescentado, primeiro era só o direito à vida e o direito à integridade física, salvo erro, e depois na revisão de 82, ou de 89, já não me lembro bem, acrescentaram-se mais 4 direitos que são insuspensíveis, não podem ser objeto de suspensão, nunca.
Nunca. Eu, na minha tese, ultimamente, precisamente desenvolvi esse tema. Aliás, isso também está neste livro que vai sair hoje. E eu acho que há outros direitos, além daqueles que estão lá escritos, que não são suscetíveis de suspensão. Há outros. Mas este está lá, a liberdade religiosa está lá. E o que está lá não distingue entre a chamada liberdade religiosa coletiva e individual. Ou seja, porque isso é uma distinção dogmática importante no direito da religião, que nós temos direitos individuais de exercer uma religião, de termos o nosso culto, de prestarmos o culto individual, de termos as nossas opções religiosas, etc. Mas também a religião exerce em termos coletivos, porque através dos grupos religiosos e das chamadas pessoas coletivas religiosas, as igrejas, as confissões, o que seja, também têm direitos, até há direitos só das coletividades religiosas e não dos seus crentes. Tem um caso, aliás, interessante da chamada de direitos fundamentais coletivos e nunca individuais. Isto é, direitos fundamentais que só são de pessoas coletivas e nunca são de pessoas individuais. Embora os direitos fundamentais sejam primariamente virados para os direitos individuais e não de pessoas coletivas, mas de pessoas singulares. Mas, portanto, é isto, quer dizer, achei isto um pouco. Aliás, sobre isto até posso aqui confidenciar que tive um diálogo com a Presidência da República, não vou dizer agora em que termos, mas, digamos, a Presidência da República desvalorizou o assunto porque disse que isto tinha sido pedido pelas próprias confissões religiosas, e em particular pela Igreja Católica, porque da parte do Vaticano houve orientação nesse sentido, porque tinham ficado muito assustados com o que se passou em Itália, como sabem, foi muito dramática, mas eu não sei se não houve aqui um excesso de zelo, de facto, mas não deixe de estranhar que a liberdade religiosa não pode ser suspensa, então aparece suspensa no decreto de exceção. É estranho, para não dizer que é inconstitucional. Eu tenho uma opinião, sequer picante, tem aqui uma coisa picante em relação a isso. Eu não sei se isto, eu ainda não ouvi está mais bem informado do que eu, isto continua lá no próximo decreto de exceção? Eu penso que sim, penso que sim. Então o Presidente da República neste aspecto não me ouviu, não seguiu o meu conselho. Lá vou ter que falar sobre este assunto outra vez. Mais questões, João? Mais questões, vamos continuar. Há um assunto curioso que é o direito de resistência. Sabe, também eu ia introduzir esse assunto, professor, e já agora, ligando com a questão anterior que estava a mencionar, portanto, na questão da Polícia Municipal, tratavam-se, não havendo a lei habilitante, se quisermos, tratavam-se de operações materiais ilegítimas, precisamente numa altura em que não estava consagrado, como ainda não está, ou está agora, mas de outra forma, o direito de resistência. Portanto, isto é uma situação complicada que se gera. Sim, seria uma resistência a uma ordem legítima, porque era uma ordem de uma autoridade que não tinha poder para dar essa ordem. Portanto, o que é que eu acho sobre esse assunto? É um assunto que também tem sido discutido. Aliás, esse livro que vai ser publicado pelo Centro de Estudos Judiciários também tem lá um artigo, da parte que eu tive a ocasião de ver, muitíssimo bem feito, sobre o direito de resistência. Ora, lá está um assunto que está na minha tese doutoramento. O direito de resistência não está no elenco dos direitos que não podem ser suspensos, não está lá, de facto não está, mas eu acho que é um direito que não pode ser suspenso, implicitamente, porque, aliás, até há uma Constituição portuguesa, que é a Constituição de 1838, que garantia o direito da resistência contra os direitos que não tivessem suspensos. Portanto, quer dizer, o próprio problema da eficácia de um direito de resistência em estado de exceção é um problema que se coloca, porque, vamos lá ver, se nós suspendemos o direito de resistência, nós suspendemos tudo, porque o direito de resistência é a última coisa que resta contra a arbitrariedade do poder. Portanto, se a última arma que o pobre cidadão tem contra um poder arbitrário não a pode usar, então não tem arma nenhuma, não tem nada. Portanto, fica reduzido a zero. E, portanto, enfim, por um raciocínio, enfim, dedutivo, cheguei à conclusão de que este direito não podia ser suspenso. Neste livro que vai sair agora, essa parte ficou, e portanto, penso que nesse aspecto acho que o decreto é inconstitucional, não pode suspender. Aí houve uma alteração do primeiro decreto para o segundo decreto, não é? Sim. Houve uma ligeira alteração. O que hipócrita agora sim. Mas há outra questão aqui mais complicada, que eu essa parte não domino, porque eu não sou penalista, que eu vi nesse tal livro do Centro de Estudos Judiciários, organizado pelo Dr. Edgar Lopes, é que depois que tem a ver depois com a questão do direito, com o crime de desobediência. Bem, uma coisa é o direito de resistência, outra coisa é o crime de desobediência. Mas agora vamos passar para o crime de desobediência. E qual é o problema? É que também há dúvidas sobre se, penso que essa também é uma das perguntas que o João me fez chegar, porque tem-se dito, não tenho assim a experiência disso, mas vários jornalistas me perguntaram sobre isso,
que tem havido agora estatísticas de sucessivas pessoas que são, todos os dias sai uma estatística de quantas pessoas foram detidas no âmbito por desobedecerem às ordens de exceção. Sobretudo estou a lembrar-me daquelas pessoas que foram à praia naquele céu de fim de semana. Realmente isso estavam a agir fora do ordenamento de exceção, com certeza. Mas a questão, penso que do ponto de vista penal, eu não sou um especialista, é uma questão complexa. Porque para já há dois crimes de desobediência. Há desobediência simples e desobediência qualificada. Embora eu acho que, apesar de tudo, há uma base para justificar a existência de um crime de desobediência. Porquê? Porque a lei quadro do estado de emergência, a lei 44/86, tem lá, escrito, preto no branco, que qualquer incumprimento das ordens de exceção significa ser um crime de desobediência, que é o artigo 7º, até vou ler, a violação do disposto na declaração de estado de emergência ou na presente lei, nomeadamente quanto à execução daquela, portanto, faz incorrer os respectivos autores em crime de desobediência. Portanto, eu penso que aqui é clara. Depois, claro, que aliás, este artigo foi mudado na versão porque esta lei foi alterada pela Lei Orgânica 1/2012, antes falava-se dos crimes de responsabilidade, portanto, no fundo, estava mais dirigida aos políticos que abusavam do poder de exceção, mas agora está dirigida a todas as pessoas que não cumprem as ordens de exceção, o ordenamento de exceção, seja ele constitucional, seja ele, digamos, ordinário. E, a meu ver, penso que há aqui uma base. Agora, a questão que se pode colocar é saber se este crime de exceção, se este crime de desobediência, portanto, que é feito por remissão para o Código Penal. O Código Penal tem um crime, tem um tipo geral de desobediência, penso que até um ano, uma pena até um ano. Autores dizem que isto é digamos, devia ter sido feito com uma base de autorização legislativa, e não foi, porque o crime foi definido pelo decreto de execução de exceção, que não é uma lei, é um decreto de lei, aliás, de difícil identificação jurídica, porque não é uma lei, não é um decreto-lei, é um ato administrativo, eu diria que é um ato paraconstitucional, enfim, talvez, é uma questão teórica, mas certamente não é uma lei. Como sabe, a matéria de definição de crimes tem que ser a Assembleia da República a legislar ou com a sua autorização. Ora, ela não... Pode-se dizer que há uma autorização porque a Assembleia da República autorizou por resolução a decretação do estado de emergência. Politicamente, sim, certamente haverá uma legitimação política. As coisas não são assim. A legitimação jurídica é através do exercício formal de um poder legislativo autorizativo, depois de um outro poder que tem que ser também legislativo que defina a previsão e a estatuição de um tipo penal em que há um particular vigor do princípio da tipicidade e o princípio da determinação das normas penais, sobretudo do direito penal incriminador, não do direito penal suavizador, ou de incidência negativa. Portanto, admito que essa questão seja uma questão complexa, não a estudei assim em pormenor, mas também é um assunto que está em cima da mesa. E, portanto, talvez disto se explique a razão de se dizer que as pessoas são detidas pelas autoridades policiais, depois são libertadas, mas também há uma outra razão, que também parece lógica, vamos lá ver. Então as pessoas desobedecem às ordens de exceção, são constituídas arguidas, não ficam presas, pois claro que não ficam presas, então, mas vão ficar presas quê? Preventivamente por um crime que tem uma pena de 1 ano? Isso não é possível, porque a prisão preventiva não se aplica a crimes que têm uma moldura penal tão baixa. Portanto, nunca poderiam, aliás, do ponto de vista da realidade das coisas, digamos, aplicar medidas de coação desta gravidade a pessoas que desobedecem às ordens de exceção é uma coisa muito rara, a não ser que seja talvez uma desobediência reiterada, uma coisa assim, mas não me parece que isto tivesse algum sentido. Portanto, o espanto que alguns órgãos de comunicação social têm veiculado a respeito das pessoas que são detidas e que depois são libertadas e ficam na mesma e não lhes acontece nada, pode ter várias explicações. Ou porque realmente não há razões para medidas graves de limitação da liberdade, portanto, chamadas medidas de coação pessoal, neste caso não patrimonial, ou porque pode haver entendimentos específicos de procuradores do Ministério Público que, de facto, não há verdadeiramente crime pelas razões que eu invoquei de inconstitucionalidade deste recorte que não obedeceu às regras do princípio da legalidade criminal definidas na Constituição. Certo. Mais questões? Ok, pegando agora noutro ponto e entrando se calhar na reta final. Sim. Pois ainda tenho aqui 2 perguntas, penso eu, que lhe foram colocadas. 3 perguntas. Sim. Para o professor, que talvez lhes faça... Sim, à vontade. Ok. Pegando agora na situação que se tem falado mais ultimamente, na questão do uso obrigatório de máscara. Sim senhor, muito bem.
E já agora também tem-se falado na questão da georreferenciação. Também. Mais recentemente, sim. Se o professor quiser falar também sobre essa questão. Também acho que há uma carta que foi dirigida ao Sr. Presidente da República, penso que anteontem, e em que se pedia que o Estado tomasse providências para que os cidadãos fossem informados da existência na sua proximidade, a 1 metro, ou a 2 metros, ou a 3 metros, não sei, de pessoas que fossem infectadas através do uso de mensagens telefónicas, porque as operadoras têm, evidentemente, acesso à localização dos telefones. Aliás, até no outro dia uma senhora jornalista me perguntou que isso não era possível porque ela desligava, digamos, o sistema de localização do seu telemóvel. Mas ela está enganada, porque isso não quer dizer nada, porque a localização é feita sempre através das operadoras, e mesmo que o telefone diga que aquilo está desligado, aquilo localiza sempre, porque então, se fosse assim, nunca seria possível localizar nenhum criminoso ou nenhum suspeito, porque isso de facto é possível. É por isso que nós nos filmes vemos tantas vezes os criminosos a queimarem os cartões SIM e a deitarem fora os telemóveis, como é óbvio, porque eles já tinham com certeza desligado essa função de localizar, mas isso não chega porque é sempre localizável havendo um cartão SIM a funcionar. Portanto, ora bem, em relação a esse é um assunto que é complexo. Por exemplo, disseram que a Coreia do Sul está a aplicar essa solução, e essa carta de ilustres personalidades pedia ao Presidente da República para que se declarasse isso. Aliás, até é curioso sobre esse respeito, porque quando foi a primeira declaração de estado de emergência, apareceu aí um documento apócrifo que me era atribuído, cuja autoria me era atribuída, e é que por acaso estava lá esta ideia de um direito a ser suspenso ou a possibilidade da georreferenciação. A meu ver, isto não é propriamente, bem, não é um direito à privacidade. O que eu acho que me parece, tem a ver um pouco penso que é uma medida desnecessária. Vamos lá ver, se for com o consentimento da pessoa, isso está tudo bem. Se a pessoa, eu estou infectado, ou estou confinado, depois de estar curado, não sei se isto não vai voltar, e portanto não me importo que me deem o meu nome para as pessoas que estão à minha volta se afastarem de mim, porque tenho lepra neste caso. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa, digamos, ser obrigada a ceder os seus dados e as outras pessoas saberem que aquela pessoa está infectada ou é suspeita ou saiu de um tratamento, e portanto vão no autocarro e começarem a receber mensagens que aquela pessoa que está ali a 2 metros está cheia de vírus, e portanto os outros no autocarro sabem todos que aquela pessoa está cheia de vírus. Acho isso uma coisa um pouco estapafúrdia. E eu penso que isso, sinceramente, eu acho que isso viola, se não for com o consentimento do particular, eu acho que isso viola o princípio da proporcionalidade e viola um pouco o princípio à liberdade pessoal, digamos, digamos um direito digamos, a um genérico direito de personalidade. Isto é, no fundo, porque isto não tem bem a ver com a privacidade, porque a pessoa está no espaço público, não é? Mas penso que isto não protege a dignidade da pessoa. E o mesmo posso dizer das máscaras. Eu acho que nós não podemos impor às pessoas o uso das máscaras. Mesmo às pessoas que não estão infectadas, acho que não o podemos fazer fora do estado de exceção. No estado de exceção podemos fazer. Isso podemos. Mas por acaso essa medida nunca foi imposta. Mas podemos. Porque no estado de emergência há uma suspensão, e este é um direito, não é um direito à integridade pessoal, não é um direito à vida, não me parece que fosse um direito daqueles que não podem ser suspensos. Penso que sim. Penso que a declaração do estado de emergência poderia impor a suspensão, digamos, a obrigação de as pessoas irem para a rua de máscara. Isso acho que sim. Agora, fora do estado de emergência, em que já não há suspensão de direitos, impor esse dever já haveria com alguma dificuldade. Embora, quer dizer, em abstrato não o eliminaria, porque funcionaria tinha que ser por lei, seria uma lei restritiva de uma liberdade individual, obrigando a pessoa a usar um artefacto que protegesse, enfim, a sua cara de poder divulgar o vírus, enfim, que fosse uma medida proporcionada. Também admitiria que, digamos, no estado de emergência, sem dúvida, fora do estado de emergência, se fosse uma medida eficaz para realmente impedir a expansão da pandemia, e julgo que é uma medida eficaz, tem que ser legislado, é uma lei, tem que ser por lei, é uma lei típica de restrição de um direito fundamental, com todas as garantias que isso deve ter.
admitiria aceitar essa possibilidade, mas acho que teria talvez pensar melhor sobre o assunto, mas à partida não me rejeitaria essa possibilidade de um quadro legislativo que fosse claro e que explicasse em que situações é que isso poderia ser usado e, sobretudo, que houvesse uma evidência científica da utilidade e da eficácia da medida, porque é uma medida de restrição de liberdade, mas o princípio da proporcionalidade exige que não haja outras medidas menos gravosas que tenham a mesma eficácia. E, portanto, é preciso demonstrar não só a adequação seria óbvia, porque usar a máscara eu impeço que a doença se propague ou que eu seja contaminado, mas pode haver outras medidas menos graves, como é, por exemplo, a distância social. Em vez de usar a máscara, afasta-te 3 metros. Podes usar a máscara, mas estás a mais de 3 metros. É uma outra medida que também é gravosa da minha liberdade, porque eu não posso aproximar de certas pessoas, mas é menos gravosa e é tão eficaz como a outra. Por exemplo. Portanto, isto é o típico juízo das duas dimensões da proporcionalidade, a dimensão da adequação e a dimensão da necessidade ou da indispensabilidade. Exato. Mais questões? Eu penso que a questão tem-se posto mesmo de forma fática na região autónoma da Madeira. Não sei bem como é que a questão está agora. Pois, bem, não é só isso, né? Nos Açores, por exemplo, o Governo Regional, enfim, invocando uma necessidade dramática, a certa altura impôs a proibição até da deslocação entre as ilhas dos próprios açorianos, numa altura ainda que julgo que nem sequer estava decretado o estado de emergência. Aliás, o estado de emergência que na altura nunca sequer chegou a esse ponto, porque, digamos, a proibição de circular entre os concelhos, lembra-se, só foi imposta no fim de semana da Páscoa. Sim. Porque antes e depois não há essa restrição. Mas no caso penso no caso da região autónoma dos Açores, essa solução foi imposta e até dentro da própria, não só interilhas, como dentro das próprias ilhas, no caso de São Miguel, que tem metade da população dos Açores, a certa altura o governo decretou uma cerca sanitária ao redor de cada um dos 6 concelhos de São Miguel, da ilha de São Miguel. É uma questão discutível. Embora eu admita que nos Açores, porque são ilhas e são centros populacionais muito próximos, muito densos, digamos, o risco é maior de uma generalizada contaminação. Mas penso que a questão é duvidosa, mas eu percebo politicamente o governo dos Açores que quisesse também proteger as pessoas e talvez as próprias pessoas também aceitassem essas medidas de bom grado. Ora bem, mais questões que... Bom, professor, eu talvez agora, antes de irmos para as perguntas da plateia virtual, eu punha-lhe uma questão bónus. Temos pessoas a ouvir-nos ou não? Chegámos a ter 60 pessoas, o que é bastante bom. Isto é bom. Tendo em conta a nossa dimensão enquanto comunidade académica. Bom, fazia-lhe se calhar uma questão bónus que não estava prevista, digamos assim. Pergunta surpresa. Pergunta surpresa. Tem a ver com a questão que o professor falou em relação ao sistema francês, em que, em situação de exceção constitucional, o Presidente da República ganha... A França não é esse o único sistema, tem outros. Tem o estado de sítios, tem o estado de urgência, tem vários estados, julgo que são 4. Mas esse é o mais flamejante, digamos assim. Ok. É o artigo 16, até ser o artigo de cor, artigo 16 da Constituição Francesa de 58. Ok. Eu perguntava ao professor se em Portugal, muito embora já tenha dito que reforça a área da ação, mas da administração pública e não do Presidente, eu pergunto se, dependendo a decretação do estado de emergência do Presidente, e como nós vimos que havia um dissenso entre os órgãos de soberania e prevaleceu, claro, porque era poder do Presidente, prevaleceu o Presidente, eu pergunto se em épocas de exceção constitucional não observamos um presidencialismo do semipresidencialismo. Sim. Bem, isso leva-nos a um outro assunto mais complexo. Na tese de doutoramento eu não quis ir muito por aí, porque como era mais jovem e estava a jogar à defesa, não podia ser muito afoito. Numa prova académica, como imagino, uma pessoa tem que se proteger. Mas eu hoje tenho uma opinião mais ousada. Aqui entre nós, que toda a gente nos ouve, eu acho que o nosso estado de exceção é muito fraco. Portanto, nós tivermos aqui uma exceção de maior, por acaso isto tem corrido bem, devo dizer. Porque, digamos, a arquitetura constitucional do nosso estado de exceção está a resultar, apesar de tudo estar a resultar. Agora, mas perante circunstâncias mais dramáticas, sobretudo as causas político-militares, um golpe de Estado, uma revolução, uma invasão, isto não ia funcionar. Porquê? Porque
Porque um verdadeiro estado de exceção tem que excepcionar muita coisa. E, na verdade, este estado de exceção não excepciona quase nada. Porque, tendo alguns direitos que são suspensos, o grande problema, esse é um problema, com certeza, mas e isso aí, apesar de tudo, está cautelado. Mas eu acho que o que era importante era concentrar poderes numa única entidade e dotar essa entidade de plenos poderes para agir a título unipessoal. Assim é que devia ser. Digamos, um comando de ação, enfim, policial, militar, etc., no chefe de Estado, por exemplo, ou no Primeiro-Ministro, aí tanto faz. O nosso sistema realmente tem esse problema, porque tem essa dúvida essencial, isto é, vamos concentrar poderes, mas em quem? No Presidente da República ou no Governo? A partir até seria mais no Governo, porque o Governo é que é a cabeça da administração pública e de acordo com a Constituição, é o Governo que cabe a condução da política geral do país, quer política interna, quer política externa, e todas as áreas da política, de educação, de saúde, de justiça, de segurança, etc. Portanto, mas eu acho que o que isto revela é a necessidade de fazermos uma revisão constitucional, não agora porque ela não é possível em estado de exceção, é um dos limites, mas eu penso que é necessário encarar isto. Enfim, eu nunca na minha vida esperava que isto viesse a acontecer, mas acho que não é. Embora tivéssemos tido em 75 um estado de sítio na região militar de Lisboa, na altura do 25 de novembro, mas foi limitado no espaço e no tempo, em nada como este está a acontecer. Portanto, o que eu acho é que, se isto se complicasse mais, este estado de exceção não funcionava. Digamos, não dá poderes suficientes, e penso que tem que haver aqui uma concentração de poderes, que é aquilo que realmente a cláusula constitucional proíbe, porque diz que as competências dos órgãos de soberania devem manter-se como estava, e portanto não há aqui, como há no artigo 16 da Constituição Francesa, uma concentração de poderes no chefe de Estado. Eu aqui no caso português não seria no chefe de Estado. Bem, podemos dizer, bem, mas o caso português não é igual ao francês, não é a mesma semipresidencialismo. Sim, mas o semipresidencialismo francês é um semipresidencialismo de pendor presidencial. E o nosso não, o nosso cada vez mais é um presidencialismo de pendor parlamentar. Aliás, o nosso semipresidencialismo tem vindo a parlamentarizar-se cada vez mais. Se é que é verdadeiramente um semipresidencialismo, já tenho as minhas dúvidas sobre isso. Mas por razões de prática política e não tanto por razões de letra da Constituição. Portanto, o chefe de Estado tem alguns poderes importantes que são típicos do presidencialismo. Desde logo, o grande poder que distingue dos outros sistemas de governo é, evidentemente, o poder de dissolução da Assembleia da República e também por responsabilidade política, embora essa já não haja em rigor perante o Presidente por parte do Governo, porque só há uma responsabilidade chamada institucional. Mas, de toda a maneira, o Presidente da República pode demitir o governo em condições excepcionais e pode dissolver o Parlamento também em condições mais ou menos amplas, conforme as interpretações de cada um. Portanto, eu diria que, a mexer nisso, o caminho seria o do reforço dos poderes do Governo e do Primeiro-Ministro. Eu diria que a solução seria uma governamentalização do estado de exceção. E não só no plano administrativo, mas também no plano legislativo, e, portanto, admitindo aí também que o Governo fosse chamado a exercer competências legislativas que retiraria à Assembleia da República. Por razões de eficácia, nada mal contra a Assembleia da República. Já agora um outro pormenor, que também não está acautelado, o que é, aliás, lamentável, mas revela bem que realmente as pessoas, felizmente, que pensam na normalidade não pensam na exceção, é que aquilo que está a passar na Assembleia da República. Portanto, neste momento a Assembleia da República está a funcionar, como sabem, com o quórum mínimo, isto é, os partidos políticos resolveram combinar entre si, informalmente, que só lá estão 116 deputados, como são 230, para o órgão ter quórum deliberativo, que é o que está no regimento, aliás, que é o que está na Constituição. O quórum deliberativo é sempre mais de metade do número legal dos membros. Ora, o número legal na lei eleitoral da Assembleia da República são 230, portanto, mais de metade são 116. Então, o que os partidos fizeram? Só estão 116 e cada um manda os deputados na proporção que tinha quando eram 230, mas agora vamos reduzir a 116 e fizemos as contas para pôr lá os deputados correspondentes à proporção que têm, não em 230, mas em 116 no conjunto para não distorcer a representatividade de cada grupo parlamentar. Mas isto ainda vá que não vá. Agora, o que não faz sentido nenhum é que a Comissão Permanente da Assembleia da República, que é o órgão precisamente que deve substituir a Assembleia da República quando ela não está em condições de funcionar, e portanto é muito difícil numa situação de emergência ter deputados de todos os pontos do continente, e imagino das ilhas, quando ainda por cima os voos não existem ou estão limitados, ou no caso das Açores, entre as ilhas não podem circular, porque não há voos entre as ilhas, embora haja exceções. O que me parece que devia haver era a atribuição à Comissão Permanente da Assembleia da República de poderes legislativos extraordinários. Essa que era a solução. E não ser a Assembleia da República no seu plenário, porque é mais fácil reunir a Comissão Permanente,
E, portanto, durante o período de execução do estado de emergência, as leis que fosse necessário fazer, seria a Comissão Permanente a fazer e não seria o plenário parlamentar, que não funcionaria por razões óbvias de ineficácia ou até de impossibilidade prática de reunir 230 deputados para deliberar, embora neste caso eu acho que com alguma habilidade e criatividade, até realmente que acho que é de louvar, se estabelece o funcionamento com 116 deputados, mas também não me parece que seja a solução ideal. Bem, ficam aqui os apontamentos do professor. Fica, na primeira parte da resposta, fica a sugestão para os senhores deputados. Numa próxima... Acho que sim. Bem, há muita coisa a rever na Constituição, mas esta já é uma matéria, mas haverá outras, certamente, e talvez mais urgentes e mais importantes. Noutras oportunidades poderemos, quem sabe, discutir essa questão. Bom, eu se calhar agora começo a fazer ao professor as perguntas que tenho aqui na caixa de comentários. Tenho aqui, eu ainda não as li, portanto corremos o risco talvez de ler perguntas que já foram respondidas pelo professor entretanto. Temos aqui o João Manuel Ataíde Varela que diz, o que pergunta: está coberto pelo decreto de execução do estado de emergência violar a reserva à intimidade mesmo em relação a pessoas que não são doentes de Covid, nem estão sob vigilância ativa, obrigando-as a explicar o que estão ou projetam fazer em determinado momento, sob pena da prática de um crime de desobediência? Ele pergunta. Bem, aqui, digamos, por aquilo que eu sei, o decreto não prevê a suspensão do direito à intimidade da vida privada e familiar. De facto, não prevê. Esse era um dos direitos que podia ser objeto de suspensão. Estou aqui agora a socorrer-me da Constituição para não me enganar. O artigo 19 tem um elenco dos direitos que não podem ser suspensos e, de facto, esse é dos tais direitos que podem ser suspensos, que não podem o direito à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil, à cidadania, à não retroatividade da lei penal e o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência e da religião. Portanto, esse pode ser suspenso, sim. Agora, o que me parece é que ele, para ser suspenso validamente, não tem que ser assumido com esse nome. Desde que, lendo o decreto de exceção, o decreto presencial, se perceba que para executar, digamos, um confinamento obrigatório por existência de doença, portanto, neste caso as pessoas que estão infectadas, ou em relação às quais haja suspeita, não é? O que me parece é que isso é uma decorrência lógica da aplicação de um efeito, digamos, de um efeito de suspensão parcial de um direito que mesmo não tenha esse nome, ou não seja formulado nesses termos, mas evidentemente se o estado de exceção tem como motivação evitar a propagação da doença e quando se estabelece o direito às limitações ao tal direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território, portanto, evidentemente que isso pressupõe também uma pergunta sobre a situação concreta da pessoa para saber se ela deve ser submetida a confinamento obrigatório porque se tem a doença ou não. Agora, admitiria que isso pudesse ser mais claro, sim, penso que sim, até quem não quisesse fazer exames fosse obrigado a fazer, metendo na boca aquela zaragatoa para retirar saliva para saber se a pessoa estava infectada ou não, até admitiria isso como um ato coercivo. Mas realmente isso aí já implicaria realmente uma intervenção expressa no decreto de exceção, que normalmente não existe. Portanto, o Dr. João Varela, acho que saúde, nosso doutor da nossa faculdade, julgo que seja ele, realmente esse ponto é um ponto, enfim, especioso, embora eu acho que, claro que era sempre melhor que o direito fosse declarado como tal, mas apesar de tudo, a suspensão pode ser implícita, embora também é verdade que as regras da Lei 44 dizem que as suspensões não podem ser implícitas, têm que ser especificadas, não é? Há o princípio da especificação da suspensão, de facto é verdade. Tem que ser lá todas esclarecidinhas, especificadas, no princípio da necessidade da especificação e, portanto, a proibição de cláusulas gerais na definição dos efeitos materiais de suspensão dos direitos, de facto, estou a falar contra isso próprio, mas eu penso que isto é uma lógica, porque isso acaba por ser um dano colateral e um efeito colateral de uma necessidade que ninguém põe em causa
de obrigar as pessoas ao confinamento quando as pessoas são infectadas. E, portanto, é preciso saber se elas são infectadas e é preciso usar meios para descobrir se elas são infectadas ou não. E claro que há meios mais intrusivos do que outros. Uma coisa é encostar um termómetro à testa, outra coisa é meter-lhe uma zargatura pela boca adentro, ou outra coisa é tirar-lhe sangue. Isto faz lembrar a discussão homóloga em relação à questão da condução sob efeito do álcool. Quando a polícia faz operações de stop, perguntar se a pessoa pode ser obrigada ou não a soprar no balão. Em princípio não pode, mas depois vai ser levado ao hospital, mas enquanto vai para o hospital já passou o álcool do sangue e muitas vezes já não se consegue saber nada. Mas esse também é um assunto típico. Aliás, como o Dr. João Varela é penalista, certamente que estará muito por dentro deste tema, que é um tema, digamos, que não ocorre agora como tema homólogo desta discussão. Bom, eu entretanto tinha aqui outras questões, só que não sei o que aconteceu, perdi-as, mas tenho aqui ainda mais uma. Talvez façamos para encerrar este capítulo das perguntas. Sim. Do público. Não é tanto uma pergunta, mas mais um comentário relacionado com a resposta do professor à questão das máscaras. Eu passo a citar. Do Sebastião Fonseca Manuel, diz: penso que o uso de máscara fora do estado de emergência pode ser obrigatório apenas a pessoas que eventualmente sejam suspeitas ou detectadas o Covid-19. Sim, é uma ideia, porque aí até percebo, porque essa, no fundo, não é uma obrigação generalizada, mas é uma obrigação restrita que cumpre o princípio de proporcionalidade. Isto é, no fundo, só aos casos em que há uma maior probabilidade de difusão da doença, mas também não sei muito se isso adianta, porque tem as outras pessoas que não se sabe se têm doença. Se não usam máscara, elas continuam a espalhar a doença. Não é? Portanto, quer dizer, isso não tem que ser para todos. Acho que não é ser para todos, porque é uma questão de igualdade. Mas o problema de saber se não haverá outras medidas que possam ser menos gravosas, menos lesivas à liberdade individual, através da perspectiva da indispensabilidade, da segunda perspectiva que nós estudamos no princípio da proporcionalidade. Mas penso que é uma solução, não sei se é isso que está a congeminar, vamos ver o que é que isto vai dar. Eu acho que agora, não sei se já estamos na parte final da nossa conversa. Eu penso que professor, entretanto consegui recuperar aqui uma questão, portanto... Mas pode perguntar. Termine só a sua ideia. Eu acho que aqui o grande problema é sair, não é ter entrado. Entramos muito bem, mas eu não sei como é que vamos sair. Porque, repare, é que uma coisa é a estatística, outra coisa é a nossa realidade individual. Eu não fico descansado se a probabilidade de eu ter um vírus baixa de 80% para 10%. Porque eu posso estar num dos 10%, ou num dos que está num 1% até. Portanto, para a tranquilidade individual do cidadão, tanto faz que a probabilidade seja 80, 90, 50, 10 ou 30, porque basta um vírus para apanhar uma pessoa. Portanto, agora, não sei em que condições é que nós vamos voltar à normalidade, não é? Se não houver vacina e, digamos, em que há sempre um risco de, se nós retomarmos a nossa vida normal, dos contactos com as pessoas, cumprimentarmos, sentarmos ao lado uns dos outros, estarmos próximos, encostarmos nos restaurantes, nos cafés, etc. Esse é que é o grande problema. Ou nos autocarros, ou no metro. Como é que nós vamos viver, mesmo que saibamos que o vírus está a diminuir, mas ele não diminui de um dia para o outro. E até dizem que pode voltar. Portanto, como é que nós vamos resolver esse problema? Portanto, essa é que é a questão de fundo. E eu não sei, sinceramente, como é que nós vamos sair dessa solução. E essa é que me preocupa, e porque também me preocupa que nós não podemos prolongar indefinidamente o estado de emergência. É verdade que o estado de emergência não tem nenhum limite. São só doses de 15 dias de cada vez, mas não há qualquer limite. Podem ser anos. Era bem, o caso do Egito, mas o Egito não era uma democracia, era uma ditadura. O estado de emergência estava declarado desde 1979, ou o estado de sítio. Mas isso não era bem um estado de exceção em democracia, porque é isso que interessa, esse é o nosso paradigma. Mas a outra solução é andarmos aqui a prolongar o estado de emergência, mas com medidas mais pontuais, mais específicas. Aliás, penso que neste caso a terceira versão da declaração do estado de sítio, do estado de emergência, que vai ser declarada à minha Presidente da República, já penso que já é menos, já mais suave em alguns aspectos. Sim, mas penso que esta aqui é a grande dúvida. Bem, depois já ainda um outro comentário para terminar, que este é um pouco mais geral, que nós não falámos sobre ele, é que não há só um direito de exceção que agora vai terminar. Portanto, são estas medidas draconianas que agora cessam com a cessação, quando ele cessar, daqui a um mês ou
2 semanas, não sei, quando cessar o estado de emergência, que é outro problema. É que nós agora vamos ser confrontados com um direito temporário. Já não é um direito de exceção, mas é um direito temporário que não é carne nem peixe. Não é direito de exceção nem é direito de normalidade. Vai estar algures entre o direito de exceção e o direito de normalidade. E em que aparecem as medidas mais caóticas e mais desencontradas que é possível. Vamos lembrando de coisas. Há medidas que nunca mais vão desaparecer, que apareceram a propósito de uma causa temporária, mas que nunca mais vão desaparecer. Eu acho, por exemplo, que o teletrabalho, em muitos aspectos, já vai continuar para sempre. Ou já agora, enfim, lá também pelas funções que tem a faculdade, por exemplo, as reuniões dos órgãos públicos ou privados por via telemática, isso vai ficar para sempre. Aliás, já aconteceu em parte nos júris de doutoramento e mestrado e certas provas já existiam. Mas isso é uma realidade que vem para ficar, mas que foi criada a propósito de uma situação de exceção. Portanto, depois vai haver aqui um problema, um conjunto de medidas que vão ficar no tempo e que se vão desprender da sua causa, que era uma causa que apenas deveria a sua vigência temporária. Depois há outro problema associado a este, que é saber se os efeitos provocados no estado de exceção se podem prolongar mesmo cessado o estado de emergência. Por exemplo, falámos há pouco no crime de desobediência. Bom, daqui a 15 dias acaba o estado de emergência, as pessoas que foram acusadas ou foram incriminadas por terem desobedecido, o crime desaparece por aplicação penal mais favorável, porque depois deixa de existir o crime, porque, digamos, o pressuposto da violação do crime deixou de existir porque deixou de existir o estado de emergência. Não, isto é um caso típico. O crime de desobediência no estado de emergência é um caso típico de uma lei penal temporária que deve continuar a aplicar-se e é um caso de exceção em que não se aplica a lei penal mais favorável, que neste caso mais favorável era lei penal nenhuma, porque essa desobediência não existia antes da declaração de estado de emergência, porque era um crime que tinha como pressuposto precisamente a violação de uma realidade que apareceu nessa altura, a declaração do estado de emergência. Exato. Bom, professor, para terminar, e pedir-lhe uma resposta telegráfica, para não passarmos a barreira de 1h30 minutos. Faltam 8 minutos. É o tempo ideal, penso eu. Bom, do Diogo Fernandes, pergunta: no âmbito da declaração do estado de emergência, não deveriam as Forças Armadas ter um papel mais ativo e uma colaboração mais reforçada? Tendo em conta o fecho das fronteiras terrestres e havendo tantos locais de passagem não controlados pelas forças de segurança, não poderia o Exército fazer essa vigilância em estreita coordenação com as forças e serviços de segurança? Esta é a pergunta. Boa pergunta. Sim. O estado de emergência é diferente do estado de sítio, porque no estado de emergência não há a substituição das autoridades civis pelas autoridades militares. Há aquilo que a lei quadro, a lei quadro do estado de exceção, que é a lei 4486 diz, que fala num conceito, que é um conceito de direito administrativo um pouco, enfim, enigmático, que é o conceito de coadjuvação. As autoridades militares, as Forças Armadas, coadjuvam as autoridades civis, neste caso, as autoridades policiais, nessa parte da função de proteção e de prevenção. Portanto, coadjuvar. Mas a coadjuvação aqui das Forças Armadas eu vejo sempre uma coadjuvação de largo espectro, porque não é só uma coadjuvação na parte da proteção e da vigilância, do cumprimento das normas, esse colega referiu a parte das fronteiras, mas também outras componentes que têm sido feitas, e bem, o apoio logístico dos hospitais militares, que são colocados à disposição dos hospitais civis, reabrir hospitais militares, transporte de pessoas, de equipamentos médicos que estejam em falta, que haja nos hospitais militares e passem pelos hospitais civis. Portanto, a coadjuvação aqui não há nenhuma pré-determinação da coadjuvação em certos setores. Agora, não pode haver a substituição das autoridades policiais pelas autoridades militares. Isso é que eu acho que não pode haver. Isso só podia haver no estado de sítio. Mas depois isso levanta alguns problemas, porque as Forças Armadas têm uma função diferente das forças policiais. A função militar não é igual à função policial. Os polícias podem deter pessoas, porque as polícias têm uma função de prevenção criminal e de investigação criminal, até certo ponto, pela lei chamada LOIC, a Lei da Organização da Investigação Criminal, que distribui as competências de investigação criminal entre as várias polícias, e as Forças Armadas não têm poderes de natureza policial nem poderes de natureza judiciária. E, portanto, aqui a coadjuvação nesta matéria era mais sensível. Eu penso que poderiam coadjuvar materialmente uma ação desenvolvida pelas forças policiais, de retaguarda, mas não pôr os militares a prender pessoas que tivessem desobedecido
às ordens de exceção. Isso eu penso que seria impensável, isso violaria a natureza do estado de emergência. Agora, que isto possa evoluir e se complicar num sentido perverso, admito. O que é que eu digo? Qual é que é o sentido perverso ou imprevisto? É que o estado de sítio está pensado para as causas mais graves, mas o que pode acontecer é as Forças Armadas terem que intervir não para as causas mais graves, mas para causas mais suaves, mas em que elas são também necessárias, que é precisamente uma causa de calamidade pública e não uma causa de revolução. Porque é que o estado de sítio implica as Forças Armadas? E o estado de sítio está pensado para uma revolução. Na revolução há tiros, há uma guerra, há uma invasão espanhola, por exemplo, temos sempre este fantasma na cabeça, em que é necessário a força militar para defender a nossa independência ou a integridade do nosso território. Mas isto não é uma guerra militar. É a palavra guerra que se usa, acho que é capaz de ser exagerada. É outro tipo de guerra, outro tipo de conflito. Mas, portanto, eu admito que as Forças Armadas podem intervir mais, mas sempre em funções secundárias e nunca podendo, aliás, isso seria sempre inconstitucional. Inconstitucional, por acaso não, porque isto não está na Constituição, mas está na Lei Quadro, mas há uma diferença qualitativa entre os Estados e os Estados Unidos que depois é densificada na Lei Quadro, na Lei 44 e 86, que é esta precisamente, é que o Estado de sítio militariza a administração e o estado de emergência apenas permite a coadjuvação militar e não a militarização das autoridades administrativas. Ok. Professor, para terminar, não sei se queria fazer uma pequena reflexão sobre uma coisa que agora, enfim, no início as preocupações eram o facto de decretar o estado de emergência e tratar a epidemia e a pandemia, que ainda é necessário, mas agora os olhares começam a virar-se para o futuro económico do país. Não sei se queria fazer uma pequena reflexão sobre isso, para terminar. Sim, eu aí não sou nenhum especialista, quer dizer, aí só tenho a má memória, vocês são mais jovens, vossos pais devem ter, eu tenho a má memória do que se passou há uns anos com o PAEF, o Programa de Assistência Económico-Financeira. Com o fim do segundo governo do engenheiro José Sócrates, Portugal estava na bancarrota, na pré-bancarrota, como sabem. Foi necessário pedir um empréstimo de 78 mil milhões de euros, fatura que todos nós pagamos arduamente, um aumento brutal de impostos. Eu, como funcionário público, também sou funcionário na Universidade Autónoma, mas como funcionário público, o meu salário foi reduzido. Ao princípio até queriam tirar o subsídio de férias e o subsídio de Natal, mas felizmente isso não foi feito, e ainda bem, e o Tribunal Constitucional, apesar de tudo, acho que, ao contrário do que se julga, foi até muito sensato e equilibrado. Não disse que era tudo inconstitucional, mas também algumas coisas não podiam passar naturalmente. E, portanto, isso foi uma fatura pesadíssima. Acho que foi a terceira crise mais grave da nossa democracia de ser a República. Tivemos duas intervenções externas, a 77 do FMI e em 83. Esta foi mais grave do que as outras duas anteriores. E isso teve uma larga repercussão sobre a economia. Dizem que esta vai ser muito pior do que essa. Portanto, nós achamos agora que temos que atalhar, temos que apoiar as pessoas para não ficarem desempregadas, apoiar as empresas, mas não tínhamos ilusões. Somos nós que vamos pagar isto tudo. Não há qualquer dúvida sobre isso e, portanto, a fatura vai chegar de várias maneiras, vai chegar através sobretudo, o Estado tem que ter dinheiro, vai através dos impostos, naturalmente, os impostos vão aumentar, ou através da redução dos subsídios sociais. Agora ele pode existir, mas o subsídio de emprego vai baixar, vai diminuir, os subsídios de doença, etc. O sistema de segurança social também é capaz de ser, digamos, redimensionado, mas penso que não há nada a fazer. No fundo, o que isto tudo faz lembrar, no fundo, talvez uma das conclusões disto tudo, quem fica a perder neste processo são os liberais, ou os neoliberais. E ainda bem, eu não sou liberal nem neoliberal e tenho respeito por eles. Mas isto prova como o Estado é importante. Quem é que nos salva neste momento? É o Estado. É o Estado que nos salva. Deus salvar-nos-á em certos momentos, aqui e no além, em definitivo. Mas o Estado aqui também nos vai salvar. E só o Estado é que tem essa possibilidade. Não são as seguradoras. As seguradoras vão à falência. É o Estado. E, portanto, isto uma vez mais mostra a importância de um Estado de garantia que esta pandemia veio, no fundo, evidenciar. E, portanto, é por isso que sempre me achei um social-democrata, isto é, acreditando com certeza na liberdade e na economia privada, mas o Estado não pode desaparecer. O Estado tem os seus momentos determinantes de intervenção e este é um deles, de facto, um Estado de garantia que, nestes momentos de maior crise,
é posta à prova e tem que intervir para evitar o descalabro e o colapso completo, porque o risco é de tudo isso se desmoronar e nós entrarmos numa situação de caos absoluto. E Deus queira que isso não venha a suceder. Acho que não vai suceder. Acho que o governo tem estado bem nas medidas que tem feito. Devo dizer que isto até do ponto de vista jurídico, este tecido que tem sido urdido é difícil. Porque reparem, nenhum destes políticos nunca nunca teve na vida esta experiência. Portanto, todos nós que estamos a ter a primeira experiência. Eu também, embora tenha feito até ultimamente sobre esta área, mas é pela primeira vez eu vejo aquilo que eu estudei em teoria e esperava que ficasse só na teoria, vejo isto em ação. Agora, imagina a posição dos governantes que têm que tomar decisões, têm que fazer diplomas, não se podem enganar, não se podem contradizer, têm que tomar decisões graves para os interesses das pessoas e para a liberdade das pessoas. E têm-no feito com coragem, acho que é preciso dizer isso. Podem cometer este ou aquele erro, quem não comete, e em geral eu penso que estas medidas que têm sido feitas, umas de emergência, outras no tal direito intertemporal, que vai ficando um pouco para além da emergência, à primeira vista, enfim, de um modo genérico, um ou outro erro, com certeza, mas penso que tem havido respostas que eu acho que são respostas positivas. E, portanto, também queria deixar esta nota de apreço pela atividade, digamos, dos órgãos, enfim, sem fazer sempre a distinção, porque, aliás, nesse aspecto, os partidos têm de estar até unidos. E eu penso que isto é um grande desafio também jurídico e um desafio político, de termos aqui um novo ambiente político que vai durar alguns meses e portanto, isto é um desafio. Há uma ideia que a certa altura depois passou, desenvolvida por certos pseudo-especialistas de documentários da televisão, dizer que era necessário um governo de salvação nacional. Acho isso tudo um grande disparate, porque não há nenhuma salvação nacional. O que há é as instituições a funcionar, a legislatura está no seu princípio, há um governo que está instituído, tem o apoio parlamentar, e depois o governo governará. Se perder o apoio parlamentar, se há outro governo, mas não vejo que o estado de emergência nunca pode ter consequências nas instituições, até porque não há fusão de poderes, nem há governos de salvação nacional, e isso é uma ideia um pouco, enfim, digamos, para aterrorizar as pessoas ou para, certamente, levar à prática alguns objetivos escondidos que não se quer revelar e não se quer tornar transparentes. Mas não me parece que essa ideia de salvação nacional seja necessária, e até porque a própria prática política tem mostrado que tem havido unidade entre a maioria e a oposição, as várias oposições. Portanto, esse assunto da salvação nacional é uma conversa assim um bocadinho delicrescente e deletéria, e portanto não me parece que seja realmente de levar a sério. Muito bem. Ok, terminamos assim a nossa edição especial da rubrica O Direito em Quarentena. Queria agradecer imenso o contributo do professor Jorge Bacelar Gouveia. Penso que foi uma sessão muito produtiva para o estudo do estado de emergência. Tanto o Diogo Fernandes como o Sebastião Fonseca Manuel, esses são esses os nomes, agradecem ao professor as suas respostas. E é isto. Damos então por terminado. Muito obrigado, professor. E também já agora, enfim, a Associação de Estudantes, através do seu Departamento de Estudos e do João Duarte, também estão de parabéns, e agradecer a oportunidade desta nossa conversa e que seja útil. Também, no fundo, também me permitirem, digamos, desenvolver e permitirem-me dar asas à minha vocação universitária, e neste caso, como imagino, assim, particularmente feliz, não por haver estado de emergência, mas por ter estudado este assunto e poder dar as explicações que eu acho que são úteis, enfim, num mar de dúvidas com as quais nós somos confrontados no dia a dia. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vamos então terminar o direto. Obrigado.